A quantidade de informações que você tem recebido nos dias de hoje pode não só estar detonando a sua produtividade, mas a sua capacidade de realizar coisas significativas no seu dia. E eu aposto que você tem sentido o efeito disso na sua vida. Hoje em dia é muito mais fácil a gente perder o nosso tempo rolando ali no feed do Instagram, ou até mesmo acompanhando o conteúdo do YouTube, do que a gente pegar um livro e ter toda a nossa atenção ali para ler por um momento. É como se a gente não conseguisse lidar com o tédio de fazer uma atividade de cada vez. E a gente fica checando as notificações a todo momento, até mesmo quando elas não existem. E o que acaba acontecendo é que você fica sem foco e sem energia ao longo do seu dia para fazer as coisas que realmente importam. Eu mesma passei por esses desafios por um tempo na minha vida. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você como você pode lidar melhor com as distrações e ter mais tempo para realizar coisas significativas da sua vida. Eu sou a Nadia Souza, sou mentora de produtividade e gestão do tempo. Se você quer ver mais conteúdos como esse aqui no canal, não esquece de se inscrever e já deixar o seu like. Bora! No começo da pandemia começou a acontecer uma coisa na minha vida que talvez você pode se imaginar nesse cenário hoje. Eu tinha muito tempo livre porque eu estava trabalhando de casa, então eu já não tinha que pegar trânsito, aquela coisa de ir pro escritório. Só que o que acontecia? Eu estava sendo completamente dominada por uma enxurrada de distrações. Desde a hora que eu acordava, eu já pegava meu celular e eu ficava checando as redes sociais. Eu ficava respondendo todas as mensagens do WhatsApp de uma forma completamente aleatória. Eu recebia muitos e-mails do meu trabalho e eu fazia e respondia essas pessoas de uma forma completamente desordenada. Então, quando eu via, o meu dia era basicamente reagir às coisas que estavam acontecendo comigo, apagar incêndios, e eu nunca tinha tempo para fazer as coisas que eu realmente gostaria de fazer. E ali eu comecei a me ver em um cenário que ou eu mudava o meu comportamento e a atitude que eu estava tendo em relação às distrações, ou então elas iam me dominar. E aí eu conheci uma teoria, uma metáfora que mudou completamente a forma que hoje eu encaro essa questão de redes sociais, entretenimento na minha vida e os meus objetivos, que é o que eu chamo da teoria da jarra de vidro. E essa metáfora é basicamente você pensar o seguinte: a sua vida, ela é como se fosse uma jarra de vidro. E dentro dessa jarra é como se ela coubesse diferentes blocos de diferentes coisas e diferentes modelos de tarefas na sua vida. Quando a sua vida está mais ordenada e mais equilibrada, é como se você tivesse tempo para realizar cada uma dessas coisas. Então você tem tempo para suas prioridades, que são as coisas mais importantes ali para você. Você tem tempo para apagar os incêndios, as urgências que vão surgir ali no seu dia a dia, como por exemplo os e-mails que eu mencionei. E você vai ter tempo, inclusive, para as distrações, para os momentos de entretenimento, para os momentos que você vai pegar o seu celular e você vai querer ver algum vídeo engraçado, mesmo que seja para você distrair, porque eu sei que você é ser humano, a gente tem essa necessidade, muitas vezes, para a gente descontrair um pouco e não levar a nossa vida tão a sério. E como eu falei, o ideal é que você tenha tempo suficiente para cada uma dessas etapas e para cada uma dessas tarefas dentro da sua vida e da sua rotina. Só que o que acontece na maioria das vezes? A gente começa a inverter essa ordem e a gente coloca primeiro as distrações antes de todas as outras coisas mais importantes da nossa vida, que são as nossas prioridades. E depois, a gente acaba, o tempo que sobra, a gente dedica para as urgências e para apagar os incêndios. Então, a partir do momento que as suas distrações, tudo aquilo que não vai te levar para o seu objetivo, é mais importante do que as tarefas que são importantes no seu dia, que vão te trazer resultados, ou que vão fazer você chegar onde você quer chegar, é como se você nunca tivesse tempo o suficiente para ela. Sua jarra, na maioria das vezes, ela vai acabar ficando assim. E essa teoria, ela foi muito importante, muito interessante quando eu vi, porque eu tive uma virada de chave e eu entendi o seguinte, que o problema não era eu consumir conteúdo de outras pessoas na internet, eu usar o meu Instagram para ver os stories de pessoas que eu gosto de acompanhar, ou até mesmo consumir conteúdos no YouTube, porque hoje em dia é basicamente quase impossível a gente se blindar 100% de tecnologia, de redes sociais, até mesmo para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, isso acaba ajudando muito. A questão é, a gente precisa entender os momentos do nosso dia que a gente vai encaixar as distrações para que elas não assumam o controle da nossa vida e que a gente deixe de ser os protagonistas da nossa agenda, do nosso tempo e do que a gente quer realmente fazer. Então, a minha questão e o meu problema nunca foi sobre querer usar as redes sociais. Sempre foi sobre a ordem que as redes sociais se encaixavam no meu dia. E eu comecei a fazer algumas mudanças que foram muito significativas na minha jornada e que você também pode começar a testar por aí. E algumas das mudanças principais que eu fiz na minha rotina foi, primeira, não pegar o celular logo quando eu acordo.
Eu tinha o hábito de pegar o meu celular logo nas primeiras horas do dia. Isso impedia com que eu tivesse tempo para academia, para leitura, para estudos, para N outras coisas que iam me ajudar muito mais com os meus objetivos do que ficar ali vendo os stories das pessoas, né, ou acompanhando a vida das outras pessoas. E eu comecei a entender, a partir do momento que eu virei essa chave, as pessoas, elas sempre vão estar ali a qualquer momento do dia. Então, é muito melhor eu usar as redes sociais em momentos que não vão atrapalhar tanto assim a minha produtividade, como nas primeiras horas do dia. A segunda mudança que eu fiz na minha vida, que me ajudou a lidar melhor com as distrações, foi sempre carregar livros comigo na minha bolsa quando eu saio de casa, para que eu possa aproveitar melhor os momentos de espera, momentos em que eu estou esperando alguma consulta, alguma coisa do tipo, do que só ficar ali nas redes sociais, perdendo o meu tempo de uma forma completamente aleatória. Tem me ajudado muito e faz com que eu esteja lendo cada vez mais e avançando ali com os meus estudos e com os livros que eu leio na minha jornada. O outro ponto, que também me ajudou muito, que é o terceiro, é a questão de ter horários específicos no meu dia para checar as redes sociais, responder os meus directs, responder as mensagens, responder o WhatsApp. Por quê? Agora que eu comecei a trabalhar na internet, eu preciso cada vez mais ter essa disciplina, porque eu tenho N outros papéis para desempenhar, além de ser uma criadora de conteúdo, eu tenho um negócio para fazer a gestão. Se eu fico só respondendo mensagens de uma forma completamente aleatória, isso acaba consumindo muito do meu tempo e eu fico sem tempo para fazer as tarefas que são mais importantes. E por último, que é a quarta dica, usar as distrações como uma forma de recompensa e não como uma fuga daquilo que eu preciso fazer. Eu vivia muito fazendo isso assim na minha vida, de uma forma aleatória. Era como se eu não quisesse fazer o que eu tinha para fazer, as coisas importantes, as minhas atividades, eu usava as distrações como uma fuga. Hoje em dia, eu uso as distrações como uma forma de recompensa. Então, por exemplo, eu protejo um bloco de tempo para gravar esse vídeo do YouTube. Se eu conseguir gravar isso em 2 horas, após essas 2 horas que eu já fiz o que é mais importante, eu vou ali, vejo os meus stories, vejo se tem alguma coisa que eu quero compartilhar na rede social, vejo se tem alguma mensagem no direct, e assim a rede social acaba não me atrapalhando tanto com as outras coisas que eu tenho para fazer. E antes da gente fechar esse vídeo e esse conteúdo, eu quero compartilhar com você uma frase que me marcou muito do livro 4.000 Semanas, que é um livro sobre produtividade e gestão do tempo, que traz alguns ensinamentos filosóficos assim que a gente pode aplicar na nossa vida. O autor diz o seguinte: se você tentar encontrar tempo para suas atividades mais valiosas, lidando primeiro com todas as outras demandas importantes do seu tempo, na esperança de que no final haja alguma sobra, você ficará desapontado. E essa frase ela é muito legal porque ela tem tudo a ver com a frase que eu defendo muito ali nas minhas redes sociais. Eu comecei a falar um pouco aqui também no YouTube. Tempo não sobra, tempo se cria. Então, hoje, eu resolvi fazer esse vídeo porque, muito provavelmente, essa questão das distrações pode ser algo muito presente também na sua vida. E eu queria contribuir com toda essa transformação que eu passei na minha jornada para ter uma rotina mais produtiva e viver uma vida mais intencional com os meus objetivos. Se você não tem encontrado tempo para fazer as coisas que você gostaria na sua rotina, aproveita esse vídeo para refletir. Como que você tem lidado com as distrações hoje? Como que é essa questão de redes sociais para você? Você tem desperdiçado muito do seu tempo de uma forma completamente aleatória? Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber sobre a sua jornada também. Até mais!